a apresentar-me pelo mim. Antes de mais, agradecer a todos por estarem aqui presentes na apresentação deste. Não é o meu primeiro livro, é o meu segundo, mas é o primeiro que é assim apresentado. E eu tenho um grande prazer em ter aqui a Sandra, uma amiga minha, que teve aqui muita influência nesta minha fase de escrita. Por isso, deixo a ela as certezas da apresentação. Olha, muito boa tarde a todos. Queria também agradecer a vossa presença e as palavras do Filipe. Já vão perceber de forma que nos conhecemos. Ora, este livro, está a falar das 4 histórias, começou aqui. Não é por acaso que a bicicleta faz parte do nosso cenário. Começou nas estradas de montanha, à volta do Viseu e também fora do Viseu. Enquanto o Filipe pedalava, observava profundamente as paisagens. Mas quem anda de bicicleta, e eu sei que há aqui muita gente que anda de bicicleta, eu próprio, não passa apenas pela paisagem. Faz parte dela, como vamos ter a oportunidade de perceber. Quem pedala aprende que a natureza não é um cenário apenas, é uma companhia. E como eu entendo o Filipe. O Filipe, já todos sabem, nasceu aqui em Viseu, em 1981. Vive cá com a esposa e 2 filhos, mas trabalha em Estarreja na Escola Básica de Salgueiro. É professor do primeiro ciclo, ou seja, passa os dias a ensinar as crianças a olhar para o mundo, a observar o mundo. E talvez por isso tenha escrito um livro que nos ensina a nós, adultos, a voltar a olhar para o mundo como as crianças olham para ele. Teve uma fase poética aos 20 anos. A vida avançou, aquele curso, e começou a palmilhar enquanto professor dezenas de escolas pelo país fora. Entretanto, a escrita ficou em pausa, até que em 2024 voltou, tal como nascem as árvores na primavera. E precisamente em 2024, durante as boleias partilhadas entre mim e o Filipe, a carinho da Escola Básica de Parbilhó, no concelho de Estarreja, falávamos muitas vezes sobre escrita, sobre poesia, sobre livros, sobre gostos literários. Aquelas conversas normais de quem gosta de palavras. Na verdade, aquelas palavras que nós fomos trocando naquelas boleias já eram o início deste livro. Percebia-se que a escrita tinha voltado a fazer parte da vida dele. Que havia uma necessidade de voltar a pôr no papel aquilo que observava, sentia, aquilo que guardava e que queria muito transmitir. E, de facto, hoje, ao ler estas histórias, eu consigo reconhecer muitas dessas conversas. A atenção ao detalhe, o gosto pela natureza, a forma como olha para as coisas e os seus pormenores e a forma como lhes encontra muito significado. Portanto, este livro não nasceu de repente. Foi crescendo devagar, como crescem as árvores na natureza. Antes deste livro, publicou outro, como disse há pouco, o Azimuth, que é um livro de poesia, e também colaborou em revistas como A Horta e Palavrar. Participou ainda na enciclopédia da Tribo da Mudança com um conto infantil. Mas, voltando à bicicleta, o Filipe é também um ciclista de mão cheia. Já sabemos. Quem anda
história de Viseu aprende a observar. A observar as árvores, os rios, a mudança constante da paisagem, o abandono e depois o regresso da natureza novamente. Este livro, como já disse anteriormente, nasceu dessas estradas. Cada subida de montanha traz uma nova perspectiva, tal como cada história deste livro. Ora, é aqui que tudo se junta lado a lado. O professor, o poeta, o observador da natureza e o contador de histórias. O Filipe ter formação inicial em ciências, este livro não foi escrito por alguém que estudou as árvores. Ele foi escrito por alguém que aprendeu a escutá-las com tempo. E a bicicleta ensina-nos a olhar para as coisas de facto com tempo. E este livro também. E se as árvores pudessem falar? O que é que elas diriam sobre nós? Ora, este livro responde exatamente a essa pergunta. Ao longo de 4 histórias, acompanhamos 4 árvores diferentes. Mas depressa percebemos que nenhuma delas é apenas uma árvore. Cada uma é o espelho do ser humano, da nossa memória, das nossas escolhas, das nossas ausências, das nossas possibilidades. Temos 4 árvores: Iseu, Barnabé, Dirceu e Adrião. Iseu é a primeira. E esta primeira árvore lembra-se do que existia antes de nós chegarmos e do que deixámos de cuidar. Vou ler um pequeno parágrafo. Apesar da tempestade que durava há dias, a primavera tinha começado há muito. O branco das estevas e das giestas, as manchas roxas de rosmaninho, as pequenas flores amarelas e o vermelho das papoilas invadiam todas as clareiras e davam uma cor imensa à paisagem. Mas nem sempre foi assim. E Iseu, apesar da alegria que sentia por viver no meio de tantas plantas e árvores diferentes e da felicidade por acompanhar o crescimento daquele pequeno carvalho mesmo ao seu lado, sentia alguma mágoa ao lembrar-se do passado. Afinal, tinha dado o nome de Roque àquele pequeno ser em homenagem a um grande amigo, infelizmente desaparecido há muito. A segunda árvore chama-se Barnabé. Esta é diferente, é torta. E aquilo que os outros achavam que não tinha utilidade, um dia vai ser esta árvore que fará a diferença, de toda a diferença. Dirceu é a terceira. Ela guarda um segredo que todos nós temos: o lugar onde fomos felizes enquanto crianças e que um dia abandonámos por força de várias circunstâncias. Mas as árvores não esquecem. Adrião é a quarta árvore. E a quarta vê algo que nós insistimos em não ver. Vê a água a desaparecer, a vida, e não pode fazer nada. E é aqui que percebemos que este livro não fala sobre árvores. Fala sobre nós e sobre o que fizemos ao mundo sem dar por isso. E sobre ainda o que vamos a tempo de fazer. Efetivamente há algo muito especial neste livro. Ele fala de ecologia, fala de memória, fala de identidade, de alterações da paisagem, sem nunca parecer que se está a dar uma lição. Não sentimos que estamos a aprender. Sentimos que estamos a lembrar-nos.
do Filipe. É uma escrita muito particular. Ele escreve prosa com alma de poeta. As frases são calmas, descritivas, cheias de imagens e nunca pesadas. Há um ritmo muito sereno na leitura, quase como se estivéssemos a caminhar, pedalar devagar através de uma paisagem. Não há pressa nas palavras, é uma escrita muito visual, conseguimos ver os lugares, muito sensorial, conseguimos perceber o barulho da água, do vento, das folhas. É também muito emocional, mas sem cair no sentimentalismo. É uma escrita simples na forma, mas muito profunda naquilo que transmite. No fundo, é uma escrita que se lê com muita tranquilidade. E fica connosco, fica nos nossos olhos, no nosso cérebro, mesmo depois de fecharmos o livro. Há um detalhe neste livro que o torna muito especial. É um grande detalhe. E não está nas palavras. Onde é que está esse detalhe? Está aqui e aqui dentro, nas várias ilustrações que nós temos. As imagens que acompanham estas histórias não foram feitas por um ilustrador qualquer. Foram feitas pelo irmão do Filipe, que está para as elaborar. O Pedro Araújo não leu estas histórias como apenas mais um leitor. Ele leu-as como quem partilha e partilhou as mesmas histórias, as mesmas paisagens e as mesmas memórias. No fundo, são dois irmãos a olhar para as mesmas árvores, mas de formas diferentes. E há algo que acontece ao folhear as páginas deste livro. As ilustrações parecem estar ali não apenas para acompanhar a história. Elas parecem fazer parte da história desde o início do livro. Reparamos, por exemplo, nos troncos rugosos, nos ramos inclinados, na forma como a luz entra na paisagem, a água que corre, a relação entre a árvore e o espaço que ela ocupa. Tudo isto revela um ilustrador exímio, na minha opinião. E para terminar, da próxima vez que virem alguém a pedalar numa estrada de montanha, talvez esteja a ouvir histórias que nós já não sabemos escutar. Mas vamos sim escutar agora o Filipe, que nos vai acrescentar muita coisa muito importante. Depois da Sandra falar, é um bocadinho difícil, porque a Sandra realmente teve aqui um trabalho e captou realmente a essência daquilo que eu queria transmitir no livro. E ela conseguiu transmitir isto para vocês com uma calma e uma serenidade que eu já conheço desde há bastante tempo. Por isso, foi uma excelente apresentação e estou muito agradecido. Também, obviamente, agradeço a vossa presença, como já disse há bocado. Também agradeço, tenho aqui um amigo meu que está cá como meu amigo, mas também como representante da Junta de Freguesia do Rio de Lobo, do município. Por isso agradeço também esse cuidado. Relativamente ao livro, para quem escreve, é sempre um bocadinho estranho ouvir outras pessoas falar sobre personagens que durante muito tempo estiveram na nossa cabeça. Portanto,
soar um bocadinho estranho, mas a ideia surgiu mais na questão de falar sobre paisagens, sobre natureza, sobre memórias do passado, mas também sobre muito aquilo que nós vemos acontecer à nossa volta, todas estas mudanças que vão ocorrendo no dia a dia e ao longo das nossas vidas. Muitos de nós temos memórias, todos nós já temos, uns são mais novos, outros já com mais idade, e temos memórias da nossa infância, da nossa juventude, uma aldeia, um rio, um caminho no meio do mar, uma árvore grande junto à casa dos pais, à casa dos avós, ou até dos bisavós. E às vezes, por algumas razões, nós afastamos desses locais, ou seja, porque mudámos de cidade, casámos-nos para outro local, e às vezes voltamos lá muito mais tarde. E o que vemos, por vezes, vemos que muita coisa mudou. Algumas coisas desapareceram, outras foram abandonadas, outras cresceram, e comecei a pensar que realmente, provavelmente, as árvores seriam, metaforicamente falando, claro, as melhores testemunhas do que todas essas mudanças. Nós passamos por esta vida relativamente rápida, enquanto que as árvores, ou muitas árvores, aquelas que estão no livro, são árvores que geralmente duram muito mais tempo que nós. Então assistem a todas estas mudanças em silêncio e realmente achei que era interessante mostrar o ponto de vista dessas árvores sobre nós e sobre todas estas mudanças que aconteceram. O que é que pensaria uma árvore centenária ao ver uma floresta à sua volta a desaparecer? Ou uma aldeia, antigamente cheia de gente, repleta de gente, a esvaziar-se? Ou um rio que alimentava muito de certos vales, de repente a secar? Ou pelo contrário, uma paisagem que por alguma razão tivesse ficado destruída, um incêndio, algo assim do género, de repente também começar a vê-la lentamente, novamente a renascer. Por isso, a natureza, as memórias, é um tema que é muito caro e que realmente foi uma inspiração para fazer estas histórias. Mas a isto também se junta um bocadinho um tema que eu considero, para mim, muito interessante e que ao lerem vão verificar que aparece ali um bocadinho, que é a forma como olhamos para as coisas e para aqueles que são diferentes. Em vários contos há personagens que não se encaixam totalmente no local onde estão. São árvores diferentes das restantes, ou estão deslocadas, esquecidas, vistas até como defeituosas ou menos importantes. No fundo, isso acaba por falar de nós, enquanto pessoas, da forma como muitas vezes olhamos para o que é diferente. Achamos que sentimos estranheza, muitas vezes desconfiança, e quando na realidade uma coisa que eu realmente acredito é que é essa diversidade que realmente torna o lugar, o nosso mundo, muito mais rico, muito mais vivo, muito mais interessante. Por exemplo, há um ponto, a Sandra já falou sobre ele, uma árvore que era torta, durante muito tempo era vista pelas outras árvores à sua volta com gozo, usavam com ela, achavam-na defeituosa, achavam que mais cedo ou mais tarde ia desaparecer, quando na realidade foi exatamente essa característica que mais tarde a tornou diferente. Ou seja, a diferença, o ser diferente, não é uma fraqueza, é sim algo que nos torna únicos e muitas vezes necessários. Ou seja, a questão da tolerância, da convivência e até da interdependência são temas assim um bocadinho subjacentes a estas histórias. Ao olharmos para a natureza, nós vemos que as espécies, muitas diferentes umas das outras, algumas que são presas, outras são predadores, mas todas elas estão interligadas. Há uma interdependência entre elas. Dependem umas das outras, influenciam-se mutuamente, fazem parte do equilíbrio. Aliás, o equilíbrio ecológico só existe quando existe um conjunto muito diverso de seres vivos diferentes. Ou seja, nós, enquanto sociedade, se calhar devíamos olhar para isto e se calhar devíamos aprender também um bocadinho com isto. A questão de realmente ser importante haver a diversidade. O excerto que a Sandra falou parece que é assim um bocadinho triste e realmente estes contos falam também de perda, de abandono, de mudança, mas as histórias não se pretendem nem pessimistas
natureza da própria natureza, ou seja, a natureza tem uma extraordinária capacidade de se regenerar e avançar. Há sempre qualquer coisa que pode nascer que resiste ou que aparece onde menos esperamos. Por isso, acabam por ser histórias que têm a sua parte, falam de assuntos um bocadinho mais, durante uma parte vamos parecer mais tristes, mas todas elas acabam por mostrar que há sempre esperança e que, tal como a natureza, tudo se regenera, tudo avança e pronto, eu tento mostrar isso um bocadinho nos livros. Outro aspecto importante para mim é a questão de todas as paisagens, tudo aquilo que eu procurei transmitir, tudo aquilo que eu procurei descrever no livro, tem a ver com o nosso Portugal no interior. Quem lê esta história, provavelmente quem conhece o interior, vai se rever um bocadinho, vai conhecer aquelas imagens, as paisagens, as árvores, os rios, os riachos, os arbustos, as aldeias. Então, muito daquilo que eu conheço, onde residimos, na terra dos meus avós, nos passeios que eu dei com os meus pais, com a minha família, e, como a Sandra disse, muito também daquilo que eu conheço a pedalar, porque nós a pedalar conseguimos fugir um bocadinho das estradas principais e entrar mesmo quase pela natureza adentro, acabou também por me inspirar um bocadinho ao criar estas histórias. Então, quem conhece o interior realmente vai conhecer muitos ambientes neste livro. Depois, ainda relacionado com a natureza, acho que há um ponto importante, nem é muito simples, mas acho que é essencial e que às vezes há um certo esquecimento em relação a isso, é que muitos de nós acabamos por olhar para a natureza como se fosse um cenário. Nós somos personagens, aquele é o nosso cenário, nós passamos por ela, nós vamos retirar a natureza aquilo que nós precisamos, mas acaba por nós achamos, no fundo, que tem donos da natureza. Tudo tem um dono, aquela terra tem um dono, aquela arte tem um dono, tudo tem um dono. Mas, na realidade, ela não é um cenário. Nós fazemos parte da natureza. Nós podemos ser, ao lado, donos de determinadas coisas, mas, na realidade, nós não somos donos. Nós fazemos parte da natureza. Nós dependemos da natureza. E acho que nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, estamos afastando um bocadinho dessa noção. E é importante, às vezes, relembrar este ponto. Já vou terminar, por isso. Atenção, eu falei aqui muito de algumas coisas que eu procurei passar aqui, mas este livro não procura dar lições a ninguém. Nem é esse o objetivo. No entanto, gostava realmente que, depois de ler este livro, às vezes, porque assim, nós no dia a dia temos um ritmo de vida geralmente muito acelerado e acabamos por muitas vezes não nos apercebermos da beleza que existe em pequenos locais, mesmo dentro da cidade. Por mais humanizado que seja uma região, nós temos sempre a natureza em todo lado e não necessariamente os jardins, coisas que foram planeadas por nós. Há sempre pequenos locais onde a natureza brota e se olharmos com atenção para certas coisas, nós vamos ver beleza mesmo das coisas mais simples. E com este livro, entendo um bocadinho que as pessoas, quando estivessem a passar por uma árvore, ou por um desses recantos, ou por uma rocha antiga, ou por um rio, ficassem assim a pensar, se isto pudesse falar, os anos que já tenho, se isto pudesse falar, quantas histórias teria para nos contar? O que é que poderia dizer daquilo que viram, das experiências que viram, daquilo que nos viram a nós também a fazer, bem e mal? O que é que elas nos teriam para contar? Só me resta realmente, a Sandra já o fez, o que é que foi fazer? Quando decidi passar estas histórias para o livro, o meu irmão já desenha em arte, seguiu essa área, e era um tipo de desenho que eu particularmente gosto muito. Por isso, para mim foi claro, desde o início, quem é que iria fazer a ilustração para o livro. Quando a editora falou, nós temos os nossos próprios ilustradores, eu fiz questão, não, tem que ser o meu irmão. Eu conheço aquilo, eu sabia que ele ia conseguir captar, além da excelência de trabalho dele, eu sabia que ele ia conseguir captar aquilo que eu queria que estivesse no livro. Por isso, Pedro merece uma salva
destes dias voltamos a juntar todos para outro livro.